preta, que na verdade não é preta, e o verdadeiro papel que ela representa no controle de um avião. Nós voltamos daqui a pouco, depois dos comerciais. Entre uma aeronave e outra, há que se manter uma certa distância regulamentar. É o que vamos conhecer agora detalhadamente em Brasília. Localizado no Lago Sul da capital federal está o SINDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. O SINDACTA é o órgão responsável por todas as atividades ligadas ao controle de tráfego aéreo e à vigilância do espaço aéreo. Para você ter uma ideia do que isso representa, vamos a uma analogia. Em todas as grandes cidades existe um departamento de trânsito que cuida, administra e controla o tráfego de veículos pelas ruas, praças, avenidas, parques e estacionamentos. Da mesma maneira, o SINDACTA controla o espaço aéreo brasileiro. O trabalho do SINDACTA é ininterrupto. Através de equipamentos sofisticados, o SINDACTA monitora todas as rotas aéreas brasileiras. O trabalho aqui é constante, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo. Aqui, tudo se ouve, tudo se vê e tudo se sabe. E nós vamos conversar com um especialista em controle de tráfego aéreo para saber como é que se processa e como é que funciona esse trabalho. Capitão Constantino, em que medidas e em que circunstâncias isso acontece? A partir das informações prestadas pelos pilotos, antes da decolagem e durante o voo, os controladores de tráfego aéreo do SINDACTA emitem autorizações que permitem que mais aeronaves voem em suas altitudes ótimas e pela rota mais curta, sem comprometimento da segurança dos seus voos. E quais as vantagens apresentadas por esse sistema? A principal vantagem desse sistema consiste em permitir um maior fluxo de tráfego aéreo, com a consequente economia de combustível e conforto dos passageiros, sem comprometimento da segurança. E qual é a área de cobertura desse sistema? O sistema operado pelo SINDACTA 1, que é esse em que nós nos encontramos, ele cobre uma área de 1,5 milhão de quilômetros quadrados, aí incluídas cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Por que Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Belo Horizonte? Nessa região se concentra o maior fluxo de tráfego atualmente, além de que temos aqui os nossos centros de decisão política, centros administrativos financeiros e centros industriais. Agora, tecnicamente, como é que se controla esse tráfego e aonde é que entra o papel dos radares? O controle de tráfego aéreo é feito pelo SINDACTA 1, utilizando equipamentos de telecomunicações, radares e computadores. Esse equipamento, por exemplo, nos dá a visualização na área de São Paulo, num raio de 400 quilômetros em torno de São Paulo. A partir desse equipamento é possível a um controlador de tráfego aéreo visualizar aeronaves voando nessa região e saber a posição da aeronave, seu rumo de deslocamento, a sua velocidade relativa ao solo e, principalmente, a sua distância para outras aeronaves evoluindo na mesma região. Além do sistema SINDACTA 1, aqui nessa região, existe algum outro semelhante no país? Em fase inicial de operação, fase final de implantação, existe o SINDACTA 2 operando em Curitiba e cobrindo a região sul do Brasil. E as demais regiões, como são cobertas? Nós temos mais 5 centros de controle de área, em que se efetua o controle de tráfego aéreo pelos métodos convencionais, utilizando telecomunicações. Isso quer dizer que o sistema convencional integrado ao sistema SISDACTA pode cobrir todo o território nacional. Sem dúvida, e no futuro muito próximo nós teremos o mesmo conceito do SINDACTA aplicado em outros centros do Brasil. E no que diz respeito ao aspecto de segurança, qual é a grande vantagem desse sistema? A integração defesa aérea, controle de tráfego aéreo, permite que utilizemos parte dos equipamentos para controle de tráfego aéreo também em defesa aérea. Existe uma integração de equipamentos que resulta em maior confiabilidade para ambos os sistemas, ao mesmo tempo em que há uma sensível redução dos custos. Em síntese, todo o espaço aéreo brasileiro pode e está sendo controlado.
todo o espaço aéreo brasileiro está sendo controlado do ponto de vista de controle de tráfego aéreo. Como vimos, um cuidadoso setor operacional responde pela administração do espaço aéreo brasileiro. Isso reverte necessariamente em conforto e tranquilidade para o passageiro. Mas outra providência de fundamental importância nesse sentido são as constantes e periódicas revisões da aeronave. Em sendo assim, vamos voltar a São Paulo e acompanhar de perto um trabalho de manutenção no aeroporto de Congonhas. A revisão cheque B é feita após 12 mil horas de voo, o que corresponde a 6 anos de uso contínuo da aeronave. O avião, quando entra nesse hangar, é lavado com shampoo especial e líquido anticorrosivo. Em seguida, ele é praticamente desmontado por dentro e por fora e submetido a um detalhado exame com raio-x nas áreas críticas. Durante 45 dias, cerca de 8 mil itens serão secados nesta revisão. Instrumento por instrumento. Parafuso por parafuso. Após o que, a aeronave estará apta a voar por mais 6 anos. Mas vamos aproveitar e conhecer melhor algumas dependências desse grande pássaro em cirurgia. O Airbus é uma aeronave com 53 metros de comprimento e 6 metros de diâmetro, dividido ao meio. Aqui na parte superior serão colocadas as 246 poltronas onde viajarão os passageiros. E na parte inferior, os vários compartimentos para combustível, bagagem e outros componentes da própria aeronave. Aqui todo o espaço é importante e bem aproveitado. Nas laterais superiores estão os pequenos compartimentos para bagagens de mão. Atrás, os banheiros, na frente, a cabine e imediatamente após a cabine estão os vários armários usados pela tripulação para guardar todos aqueles itens que serão usados durante o voo. A turbina funciona como o motor de um avião. Na verdade, turbina, motor ou reator são sinônimos nesse caso. Para se ter uma ideia da força de uma turbina como essa, basta observar o seu tamanho e o seu peso. Nada menos do que 1,85 m de diâmetro e 7 toneladas de peso. Por aqui passam 40 mil libras de ar a cada segundo durante todo o tempo do voo. Teoricamente, o funcionamento de uma turbina é muito simples, mas na prática ele se reveste de altíssima complexidade e, sobretudo, muita precisão. Nós estamos no porão eletroeletrônico, embaixo da cabine dos pilotos e no nariz da aeronave. Este compartimento é considerado o cérebro do avião. Aqui estão localizados os sistemas de navegação e os sistemas de comunicação. Além disso, está localizado aqui também o sistema que cuida dos testes de compartimento. Daqui são emitidas todas as informações de sinais e aqui também se recebe todas as informações de sinais, que são passadas para a cabine do piloto, onde são interpretadas durante o tempo em que a aeronave está em operação. Nós estamos no departamento de aviônica da VASP, mais precisamente no setor de manutenção de componentes da parte de instrumentos. Um setor muito importante, porque cuida, inclusive, entre outras coisas, da parte de navegação da aeronave, ou seja, toda a orientação do piloto da aeronave para poder se conduzir no espaço. Sidney, que tipo de trabalho é desenvolvido aqui nesse setor? Nesse setor aqui, setor de instrumentos, é feita a revisão e reparo de todos os instrumentos de uma aeronave, dessa companhia. Nessa oficina aqui tem 6 grupos de trabalho. E quais são as atribuições desse primeiro grupo? As atribuições desse primeiro grupo de trabalho é a parte de revisão de todos os sistemas giroscópicos das aeronaves. Giro vertical, direcional, horizonte, toda a parte de giros do avião é revisada nesse primeiro grupo de trabalho. O quarto grupo é a parte dos indicadores pneumáticos clássicos. São aqueles indicadores de altímetro, velocímetro, climb, que funcionam pelo sistema pneumático convencional e usam o próprio ar, a própria atmosfera para dar uma indicação ao piloto. O sexto grupo é a parte que faz a revisão dos equipamentos os computadores do avião, as famosas caixas pretas, que são, em vez de pretas, são cores laranja. Agora, você saberia explicar por que esse folclore de chamar a caixa alaranjada de caixa preta?
Isso é no passado. Antigamente, na época da guerra, ou após a guerra aproximadamente, não me recordo direito, elas eram pintadas de preto, por questão de segurança, camuflagem e tudo mais. E hoje em dia não existe mais nada disso, então é para que ela seja achada com grande facilidade. Quer dizer, na época da guerra se queria esconder a caixa preta, e agora se quer demonstrar e ostentar para que ela seja localizada com mais facilidade. Outra curiosidade é que na maioria das vezes se fala da gravação que a caixa preta faz e as pessoas imaginam um cassete. Não é nada disso. Na verdade, a fita da caixa preta é essa aqui, ó, de metal. Totalmente diferente de uma fita convencional. Como é feita a sinalização e a memorização do histórico do voo aqui nessa fita? Essa fita aqui é uma fita de aço bem fina e é gravado através dessas penas que são feitas de aço resistente duro. Ela é picotada de pontos em pontos, e se você olhar a olho nu, parece que ela parecendo um traço. Mas são centenas de pontos que registram as condições do avião. Então muda a velocidade, a altitude e tudo mais. Então, quando você quiser fazer uma leitura, nós temos um equipamento especial onde que você coloca essa fita e é feita uma leitura. Tirado os parâmetros e é feito um gráfico para fazer um levantamento do voo, do avião. Bem, daqui pra frente, quando você ouvir falar em caixa preta, então é bom esquecer esse folclore de que a caixa preta, na maioria das vezes, está associada a acidentes. Ela, na verdade, não é nada mais, nada menos do que um componente de muita utilidade para a aeronave. Mas, para além do prazer, do fascínio, ou até mesmo do simples receio de voar, está a satisfação mágica de ganhar altura, velocidade e transpor os horizontes. Ao todo, são mais de 53 milhões de quilômetros voados a cada ano, 7 mil pousos e decolagens, mais de 30 milhões de litros de combustível, 5 milhões de passageiros distribuídos por 34 cidades brasileiras. Essa tarefa é realizada dia a dia, hora a hora, minuto a minuto pela VASP, a quem apresentamos nossos agradecimentos pela colaboração emprestada, sem a qual este programa não poderia ser realizado. Obrigado à VASP, aos seus excelentes profissionais e, sobretudo, aos passageiros que juntamente conosco participaram das gravações. Exerça sua curiosidade. Vale a pena ficar sabendo das coisas. Obrigado pela atenção e até o próximo Como Funciona.